Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém? 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 Isso. Palavra amém, todos já sabem, assim seja. Glória a Deus. Então tem que dizer com ênfase. Glória a Deus. Pode sentar todos. Tome seus assentos. Glória a Deus. Obrigado, meu querido. Hoje eu quero ministrar sobre... Eu estava pedindo a Deus uma palavra, porque em determinado ponto a nossa sabedoria para nada serve comparado ao que Deus ele nos dá. Amém? A Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então, em determinado ponto, a nossa sabedoria não é nada. A Bíblia diz: aquilo que tu tens, use como se não tivesse. Haja como se não tivesse. Guarda-te para ti mesmo. Glória a Deus. Mas eu quero falar sobre algo, como hoje é o culto dos varões. É os varões que estão realmente de frente ao culto desta noite. Então a palavra será voltada para os homens. E as mulheres não fiquem batendo palma de alegria. Muito pelo contrário, interceda por nós. Amém? Porque antes de falar para os homens, a palavra caiu primeiramente sobre mim. Porque o pregador é o primeiro a receber, quando ele busca verdadeiramente de Deus, o efeito e o poder da palavra. Ele sente, ele é o primeiro a ser quebrantado, a ser corrigido e a ser ministrado, para que ele possa ter condições de ministrar sobre a vida de pessoas. E isso é uma grande responsabilidade. Uma palavra mal aplicada pode destruir vidas. Então, com isto, é importantíssimo nós buscarmos diretamente da fonte, que se chama Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero que vocês abram as suas Bíblias, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, Novo Testamento. Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Que todos acharam, digam amém. Amém. Versículos 7 a 12. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 12. Que diz a palavra do Senhor: glória a Deus. Perdoe, não é Mateus, não é Marcos. Eu estava aqui no livro de Mateus, mas é Marcos, tá? Eu é que estava lendo Mateus aqui, mas é Marcos. Glória a Deus. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, corrigindo, capítulo 10 de Marcos, do 7 a 12. Glória a Deus. Por isto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou ou uniu, não separe quem? Por que não a mulher? Porque Deus disse: deixará o homem seu pai e a sua mãe. Por quê? É muito simples. Hoje, o tema de hoje será cortando o cordão umbilical. Cortando o cordão umbilical. Porque 90% da igreja, pelo menos da maioria do povo de Deus, estão padecendo dentro dos seus lares. E nós, como homens, como ministros da palavra de Deus, não podemos fechar os olhos para isso. Porque também temos as nossas aflições dentro de nossos lares. E nós temos que pegar as nossas vitórias, encontrar o motivo pela qual nós nos livramos das aflições
que o diabo muitas vezes o lança e tentar ajudar a outros que estão no caminho. É o dever da igreja orientar, principalmente aos homens, porque eles são o leme de sua casa, é o volante da direção da sua família. Claro que quem dirige é o Senhor. Amém? Nós somos apenas o volante. A mulher é o freio. Glória a Deus. Quando vê que o homem está demais, Deus aperta o freio. A mulher chega, epa, não é bem assim não. Observe que quando o homem está muito áspero, exaltado, a mulher, opa, não é bem assim não. Ela é caladinha, mas quando Deus decide apertar o freio, meu querido, aí o impacto, só que no impacto, meu querido, vai filho, vai tudo. Sim ou não? Porque a casa é o veículo, o homem é a direção, Deus o condutor. Assim seja. E a mulher é o freio. Glória a Deus. E o acelerador, no carro do Senhor não tem acelerador, sabe, meu querido? Só tem freio. Glória a Deus. Porque a partida é pelo Espírito Santo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus, ela cita isso várias vezes na Bíblia. Sobre que o homem deve deixar a seu pai. Observe a colocação deixar. Eu já tinha falado sobre isso. A palavra deixar não é desprezar, não é abandonar. Muitas pessoas estão usando isso para usar como um pretexto para ofender seus pais. E muito pelo contrário, isso desacata a autoridade de Deus, porque como filho que nós somos, enquanto os meus pais estiverem vivos, eu lhe devo respeito, eu lhe devo admiração, eu lhe devo integridade, ainda que eles mereçam ou não. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que no momento que eu decidi, no momento que você, meu irmão, decidiu se casar, aí o negócio é diferente. Amém? Por isso deixará o homem seu pai e a sua o quê? E uniciar a sua mulher. E serão os dois uma só carne. Nós paramos aonde, igreja? Vamos ver se vocês estão atentos. Versículo agora quanto? 10. Em casa voltaram os discípulos, interrogaram-no sobre este assunto. 11. E lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela, contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. As pessoas estão confundindo, meu querido, hoje eu estive conversando, e as pessoas estão confundindo quando o apóstolo Paulo disse que quando um homem ele deixar se apartar da sua mulher, não se case lá em Coríntios. Apartar, meu querido, não é divorciar não, meu querido. Muitos casais têm os seus problemas. E às vezes é importantíssimo que eles saiam um pouco para refletir, para analisar, sair um pouquinho do meio da tempestade para não cometer o pecado. Porque a ira leva o homem ao pecado. Irai-vos, você pode até irar, só não deve cometer pecado. Porque a ira tem o seu limite. Mas eu quero falar era para você, meu irmão. Deixou, não, se apartou, não, mas a Bíblia diz que depois ele volte e se reconcilie com a sua esposa. Não é divorciar. Porque somente duas coisas. O divórcio é abominável diante de Deus. O divórcio, Deus, ele abomina, isso é claro, evidente. Ele não fez, ele não te uniu para divorciar. Muito pelo contrário. Ele quer ter uma geração santa, eleita e edificada no Senhor. Porque o homem, no momento quando ele se casa, ele se torna sacerdote do seu lar. E sacerdote, meu querido, é um líder espiritual de sua casa. Ele é representante de Deus no seu lar. Ele é representante. Ele já recebe o título de bacharel em edificação familiar. Diga glória a Deus. E isso não precisa você enfrentar faculdade nenhuma, porque o casamento é um ministério de Deus. Foi o primeiro ministério. Então, meu querido, na maioria das vezes dos conflitos dentro de casa, o homem
ele leva a maior porcentagem. Ele leva, porque ele é o cabeça. E por mais que a mulher esteja errada, Deus sempre vai cobrar do homem. Sempre. Adão e Eva pecou, mas Deus chamou logo o homem. Ei, vem cá. É contigo que eu quero. Por quê? Porque eu constituí você como cabeça da sua família. É aonde está a inteligência de Deus. É aonde pelo menos deve estar a inteligência de Deus. E ele como sacerdote tem que ensinar a sua família a adquirir essa inteligência. Mas a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe. O problema é o seguinte: a mulher não sabe se casou com o homem, se ela tem um marido, ou se ela trouxe o filho da mãe. Ela não sabe muitas vezes: espera aí, eu tenho um marido ou eu roubei o filho de uma mãe? Porque eu quero que vocês entendam muito bem, principalmente os homens. Embora a palavra seja para ambos, mas hoje eu quero me direcionar para mim mesmo. E para você mesmo, irmão. Porque se a tua casa fracassar, a responsabilidade é minha, é tua. Não é da tua esposa, não é dos teus filhos. Não é. A responsabilidade é do homem. Amém? Glória a Deus. Aí lá está o homem, casa com a mãe, casa com a esposa. Né? Casa-se com a esposa. Porque geralmente eu observo que a mulher nesse ponto é mais determinante. Quando ela quer se relacionar com um rapaz, meu Deus do céu, é mais fácil você administrar teu filho do que a filha. Porque a filha ela tem essa determinação, sabe por quê? Porque quando Abraão mandou buscar uma esposa para o seu filho, e quando Deus escolheu aquela mulher, ela não pensou duas vezes. Ela foi lá na casa do seu pai como reverência. Foi lá na casa porque, meu querido, uma mulher abençoada, ela não é encontrada na rua. Ela vai na casa, diga glória a Deus. O homem vai na casa dela, ele pega na casa. Sabe por quê? Porque demonstra que ela é uma conhecedora de um convívio familiar. Ela é uma conhecedora, meus jovens. Uma dica para vocês. Se vocês querem serem abençoados, porque existem mulheres e existe esposa. A Bíblia diz: aquele que encontrar, é porque não é fácil. Esposa é que nem uma pérola rara, é que nem um diamante que para você encontrar você precisa suar, você precisa ralar. E o problema não é isso, é quando você encontra, em vez de colocar essa pedra na tua coroa, coloca no anel. Coroa é lugar de honra. Diga glória a Deus. Quer que eu pare? Posso continuar? Amém. Quando o homem chega e traz a sua sogra, e traz a sogra a sua sogra com ele, ou vice-versa, ele traz a mãe para dentro de casa. Permite, meu querido, eu quero te dizer uma coisa. Não se deve desprezar a mãe, quero deixar bem claro isso aí. Uma mãe, como eu sou pai, tenho filhos e filhas, eu os oriento. Os pais devem ter o dever de orientá-lo. Isso sem tomar partidarismo. Mesmo que o genro, você não vai com a cara dele, mas é a filha que escolheu. É a vida dela. É a vida dela. Eu não quero ter o melhor genro. Eu quero que a minha filha tenha o melhor esposo. Diga glória a Deus. Ele não quer, eu não quero que a pessoa que for se relacionar com a minha filha, que Deus colocar na vida da minha filha, seja bom para mim, não. Eu quero que ele seja bom para minha filha. Eu quero que ele seja um marido guiado por Deus, uma pessoa orientada por Deus, que leve a minha filha às alturas do ministério de Deus. Mesmo que para isso leve ela para bem distante.
Mas se for na direção de Deus, glória a Deus. Agora a Bíblia diz o seguinte: deixará o homem. Começa por você, meu querido. A atitude é minha, a atitude é sua. E Deus espera de você se levantar do sofá, bater a poeira que está sobre as tuas costas e tomar uma decisão como homem, como eleito do Senhor, como homem que é responsável para expulsar o mal, para edificar a tua família. A responsabilidade é tua. E se você decidir a ajuda de Deus, o reino inteiro estará ao teu favor para te ajudar. Independente que tenhas conhecimento ou não de Deus. Buscou a Ele, meu querido, Ele te abençoa. Agora o problema é o seguinte: lá está o homem. Não, minha filha, é o seguinte. Eu vou falar sobre isso aqui, viu? Por questão financeira. A minha mãe cedeu um quartinho lá atrás. Vamos morar lá. Qual é a diferença? Sair da casa da mãe e ir para os fundos da casa da mãe. Em vez de ele ser cabeça, se tornou fundo. Não é isso que Deus quer de você não, meu querido. Eu quero que você entenda o seguinte: teus pais lutaram, trabalharam, construíram e conquistaram a terra prometida dele. Diga glória a Deus. Os teus pais deram exemplo de como conquistar a sua terra, de ser a pessoa honrada, porque se tem uma coisa que qualquer mulher admira em um homem, é um homem que tem atitude. Diga glória a Deus. É um homem que tem a coragem, é um homem que toma as rédeas da situação, é um homem que diz: epa, não é bem assim não, aqui é diferente. Porque, meu querido, por mais que a tua mãe seja excelente para você, isso não quer dizer que ela vai compreender a tua esposa. E você, minha irmã, por mais que a tua mãe seja excelente para você, mas algum ponto do teu relacionamento haverá uma interferência. E não pode haver interferência. Nem Deus interferiu na vida de Adão e Eva, deixou que eles vivessem lá, que eles conhecessem, mesmo aprendendo com o erro que foi grande, mas Deus deixou ele lá. Quando Deus viu que eles errou, aí sim chamou os dois. Mas está lá, a filha sofre que só. Está lá a sogra, constantemente. E o problema de tudo não é isso. Qualquer briga, meu querido, ele comprou a mesa, ela comprou a cadeira. Lá vai ele levando a mesa nas costas, no meio da rua, mostrando para Deus que é um covarde. Me perdoa a expressão da palavra, porque é um covarde. Um homem que não sabe assumir os problemas emocionais que ele tem, é um covarde consigo mesmo. E ele irá gerar uma descendência de covardes. Porque os filhos olharão para o pai e terão vergonha dele. E eu não quero isso na minha vida. Eu quero obedecer porque isso é uma ordem do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. A Bíblia diz o seguinte: meu filho, é para você deixar seu pai, é para você deixar sua mãe, é para você chegar em casa e dizer o seguinte: minha mãe, é o seguinte, glória a Deus que a senhora me ensinou, meu pai, eu louvo a Deus porque tudo que eu sou vem do Senhor, o Senhor me aprendeu, mas agora está na hora de Deus fazer aquilo que Ele fez na tua vida. Ele te ajudou a vencer. O Senhor e a minha mãe, agora está na hora de eu criar meu próprio ninho. Porque até no reino animais são assim. Os filhotes, depois que crescem, meu querido, já está no período da procriação. Os pais e a mãe, te vira. Já te alimentei, já te ensinei como caçar, como produzir, como edificar a tua terra. Agora, voa. Sabe por quê? Porque é a lei de Deus. Os animais obedecem. A pergunta é: você está obedecendo a palavra do Senhor? Eis a razão de muitas pessoas estarem sofrendo, frustradas. Eu quero que vocês abram sua Bíblia lá em Gênesis. Eu vou te dar 3 razões
Porque o homem deve deixar seu pai e a sua mãe. Não é abandonar. Ah, pastor, e se eles estiverem na terceira idade? Vá lá e ajude. Receba-o. Dê o suporte. Porque fisicamente ele não tem mais condições. Aí tudo bem. Terá todo o prazer, terá toda a razão de você cuidar, zelar da velhice do seu pai, que isso é uma honra. Mas permitir que o teu relacionamento tenha interferência, aí você vai sofrer. Você vai sofrer porque você não está cumprindo o primeiro mandamento do casamento. Que vós, marido, amai, olha como pesa. Vós, marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Não é diferente não, mas eu não sou Jesus, independente disso. É o teu dever amar a tua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua própria vida por ela. Você tem que dar a sua vida pela sua esposa. Eu tenho uma regra lá em casa que eu aprendi com muito custo, meu pastor. Muito custo, muita pancada eu levei na cabeça, mas pancada santa. Que não me deixaram louco, mas muito pelo contrário, me livraram da loucura e da insanidade. Através dos meus pastores, de homens capacitados. Antes eu tinha o costume do seguinte, eu comprava o melhor sapato para os meus filhos. Ótimo, você tem todo o direito de comprar o melhor para os seus filhos. Mas o melhor do melhor tem que ser para a tua esposa. É bíblico isso. Os dois serão uma só carne. Enquanto meu filho andava com um sapato bonitinho, a minha esposa tinha uma sandália havaiana com um prego debaixo dela. E de repente um pastor que trabalha com casais, na minha juventude, chegou lá em casa e disse, eis a razão porque Deus ainda não abençoou o teu relacionamento. Você tem um bom relacionamento com teus filhos, mas com a tua esposa você não tem relacionamento. Você conversa com teus filhos, mas com a tua esposa você não tem tempo para conversar. Você conversa com teus amigos, mas a tua esposa tem que marcar horário para conversar contigo. Eis a razão. Se você como esposo é péssimo, imagine como noiva do Senhor. Ih, doeu. Doeu em mim, meu pastor. Naquele momento eu chorei, mas de raiva de mim mesmo. E a minha esposa estava batendo palma lá, obrigado, Senhor. Estava agradecendo a Deus. Ela disse, minha esposa falou para o pastor, eu nunca consegui fazer o meu esposo chorar. Mas agora eu sei que o pai dele ainda conserva o seu cinturão. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus quer agir, meu querido, ninguém pede. Em Gênesis capítulo 12. Vamos lá. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Existe a descendência chamada adonismos e existe a descendência chamada abraonismo. Os adonistas, eles têm a característica e a personalidade de Adão. Os abraonismo, ele tem a característica, a genealogia e a característica de Abraão. De quem você é filho? De Adão ou de Abraão? Pastor, qual é a diferença? Eu vou chegar para você. A diferença da descendência de Adão é, quando o seu pastor chama para conversar, quando alguém chama para aconselhar, ele nunca diz que é errado. Ele sempre diz, pastor, o problema lá em casa é a minha mulher. É porque ela é assim, é assado, é tudo que não presta. Aí eu pergunto, por que casou? Por que casou então? A Bíblia diz, é melhor que o homem não se case, meu filho. Agora, se não se contém, que case, mas eu quero advertir dos problemas que irão passar. Ela não escondeu nada de nós. Mas as pessoas, os homens, não estão entendendo a natureza do que Deus quer na tua vida, meu querido.
A tua família vai mudar quando você mudar. A tua esposa não precisa se converter. A tua esposa não precisa vir à igreja. Não, pastor, não. Porque Deus quer que primeiramente o cabeça busque. Porque se o homem estiver no centro da vontade de Deus, a sua família vai sentir o faro. Os seus filhos vão sentir prazer. É por isso que muita esposa, até de líder, desiste, se desvia. Hoje está no mundo porque hoje ela aprendeu a ser uma crente. Mas não aprendeu a ser uma cristã. Ela foi forçada pelas circunstâncias a manter um padrão de santidade e a esconder os seus problemas. A mulher tem que trabalhar para trazer a contribuição para dentro de casa, que já não deveria, mas a situação está tão difícil que obriga a família a se espalhar, deixando seus filhos à mercê dos devoradores. É o que acontece. Os filhos são criados sozinhos. Já é uma obra de Satanás. Porque os leões, ele tem uma estratégia. Ele tenta afugentar os pais e os filhos para ver se o filho que tem menos experiência, não segue os pais. Segue caminho aleatório e é mais fácil de ser pego. Assim também o diabo age. Gênesis capítulo 12. O chamado de Abraão. Eu já falei de Adão. Os adonitas, eles têm a capacidade de não admitir os seus erros. Sempre procura alguém para justificar o seu problema. Ah, pastor, só não vim na igreja porque a minha esposa me atentou tanto. O diabo entrou na vida da minha esposa e eu não fui para a igreja. Aí eu digo, então ele conseguiu, meu filho. Conseguiu. É verdade. Sempre está culpando a esposa. Eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará na luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo inteiro estará na treva. Dependendo de como você vê a tua esposa. Sabe, eu não entendo isso. A mulher que trabalhou anos limpando a tua cueca, lavando tuas meias. A mulher que muitas vezes os pais desprezaram, o filho desprezou você, como no meu caso, que depois é outra coisa que eu te conto, que eu vou compartilhar com você, que a minha esposa praticamente ela me tirou da rua. Eu era um abandonado de pai e mãe. E eu louvo a Deus porque eu amo meu pai e amo a minha mãe. Isso não me dá direito de odiá-los. Porque eu quero que a minha descendência seja uma descendência de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Amém? Porque a descendência de adanismo é a descendência de homens covardes. Que não assume que erra. Que não assume que a sua família não está indo bem por culpa dele. Ele sempre tem a mulher como alvo. É a minha esposa. O meu ministério não quer por causa dela. Eu quero te dizer o seguinte, meu querido. Quando Deus quer levantar um homem, meu querido, ele não precisa usar mais ninguém. Só ele. Ele honra. Agora, a descendência de Abraão é diferente. Olha a descendência de Abraão aqui, Gênesis 12. Aleluia. Gênesis 12. Olha a descendência de Abraão. Primeiro. Gênesis 12 primeiro. Ora, disse o Senhor a Abraão. Antes era Abraão. Sai da onde? Olha o que é que Deus diz. Ele morava muito bem. Não pense que Abraão era uma pessoa que era carente financeiramente. Nem humilhado ele era na casa do seu pai, que por nome se chamava Terá. Morava na terra dos caldeus, de Uz dos caldeus. Ele era uma das pessoas ricas, porque ele tinha servos e servas ao seu comando. Naquela época, o homem poderia ter muitas mulheres,
Mas mesmo assim, aquele homem, ele adotou algo dentro dele que nenhum homem naquele lugar admitia. Ele só tinha uma única mulher. Ele amava sua esposa. E o seu irmão Naor, comerciante de coisas mágicas, de judaísmo, de coisas de esoterismos, ele tinha um Deus para tudo. Era um Deus para a fertilidade, ele vendia. Era um Deus para um momento bom, ele vendia. É como hoje você encontra no comércio. É perfume para alegria, é perfume para tristeza, é perfume chamar dinheiro, é perfume não sei de quê, e muitas pessoas caem nisso. Vai chamar mosquito da dengue. Porque dinheiro não chama não. Sabe, meu querido? Mas Abraão não, ele decidiu manter a sua integridade. Mas Deus disse para Abraão, olha o que foi que Deus disse para Abraão. Sai da tua terra. Da onde? Da tua parentela. E da onde também? Da casa de teu pai. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não deu endereço. Não, mas para onde eu vou, Senhor? Onde é que eu vou morar? Não é para você perguntar isso para Deus, não. É para você sair. Porque o milagre acontece quando você tem coragem de sair e dizer para o seu pai, pai, é o meu dever manter a minha esposa e os meus filhos. É o meu dever buscar em Deus uma casa para nós morar. Eu posso morar de aluguel. Isso quer dizer, no início, Abraão ele vivia de aluguel. Como assim? Na terra estranha, na terra dos outros. Mas a tenda era dele. A tenda era dele. Lá os seus pais não mandavam. Até que Deus cumpriu com a sua promessa. Amém? Se Deus quisesse. Sabe qual foi o erro de Abraão? De ter levado o seu parente. Atrasou, retardou a sua vitória. Rapaz, quando a gente tenta ajudar alguém, observe. Você está numa situação que está vivendo totalmente de Deus como Abraão. E vê o primo. Rapaz, deixa eu ajudar meu primo. Meu primo está numa situação muito difícil. Deixa eu ajudar meu primo. Aí pega o primo, o sobrinho, pega sei lá quem for e traz para dentro do teu lar. Ajudar é uma coisa. Quando essa ajuda vai te prejudicar, é outra coisa. O apóstolo Paulo disse, quando eu pensava que estava fazendo bem, fiz o mal. Quando eu pensava que estava fazendo mal, aí foi que eu fiz o bem. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Deixar teu pai e a tua mãe. Mãe, eu venho aqui te visitar. Meus pais, eu venho aqui te visitar. Quando você chama a mãe, geralmente quando o filho tem problema, mãe, eu briguei com a minha esposa. Meu Deus do céu, irmão, não façam isso. Pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Um homem já com 30 anos chorando no telefone. A minha esposa, mãe, eu briguei com ela e não sei o quê. E lá vai a mãe. Quando ela é sábia, ela vai dizer, meu filho, deixa eu orar por você e pela sua esposa. Deus vai agir na vida de vocês. A esposa sente que a sua sogra é uma mulher de Deus. É diferente. Mas quando ela toma a força de mãe, meu querido, ela vai defender sua cria. Vai chegar para ela, meu filho, vem, largue ela. Venha para cá porque você tem casa. Você tem pai e mãe, venha para cá. E o filho é meu, né, mãe? Deus olhando lá, meu querido. É a mesma coisa se Abraão voltasse para a terra de seus pais diante da dificuldade que ele já passou. Porque o homem passou dificuldade dentro do seu lar.
Mas ele acreditava que Deus daria uma terra que mana leite e mel. Ele acreditava que o Senhor Deus era fiel para cumprir com a sua palavra, que faria dele uma grande nação, que por causa da atitude dele, as famílias da terra seriam abençoadas. Primeira coisa, o deixar é geográfico. Sim ou não? É geográfico, é questão de local. Deus ele não disse, olha, sai da casa do teu pai e vai para os fundos da casa dos teus pais. Isso não é sair, meu querido. Sabe por quê? Porque mesmo que você more no fundo da casa do seu pai, quem manda lá naquele terreno é teu pai. Quem manda lá é tua mãe. O cabeça da tua família sempre será teus pais. Me perdoe. Agora, se os pais, Deus foi lá e resgatou, e o pai foi lá e deixou a herança, tudo bem. Você vai lá e vai possuir a herança que o teu pai deixou. É uma coisa diferente, totalmente diferente. Mas enquanto ele estiver vivo, a herança é do teu pai. Mas está lá, ó, sabe? Para economizar um pouquinho. O problema, meu querido, ele não quer pagar um aluguel, não quer enfrentar. Quando eu decidi me casar com a minha esposa, a primeira coisa que eu fiz, peraí. Vou alugar, vou vender pipoca e vou arrumar o primeiro dinheiro do aluguel. Se eu quero me casar, eu posso estar morando na rua, mas no momento que eu decidi casar com ela, eu vou ter que dar uma casa para ela. Aleluia, glória a Deus. Era assim que eu pensava e penso ainda. Mesmo eu alugando, mas é minha enquanto eu estiver pagando. Ali quem manda sou eu enquanto eu estiver pagando. Sim ou não? A minha esposa será rainha. Porque enquanto ela estava na casa dos seus pais, ela era uma princesa. Porque ela vivia debaixo do reinado dos seus pais. Mas quando eu casei com ela, ela deixou de ser princesa para se tornar uma rainha. Mas enquanto elas viverem na casa dos pais, nem princesa ela será. Será tudo, menos princesa. E aí é onde a gente vê pessoas conflitas de coração. Homens que não conseguem crescer financeiramente. Ele vai lutar. Ele está morando no fundo da casa dos seus pais. Vai lutar a vida todinha, mas nunca. E se conseguir é com muito sacrifício. Isso depois dos 40 anos para Tetel. Pela misericórdia que Deus tem dos filhos dele. Já não é mais dele. É dos filhos dele. Que Deus ele vai dar uma casa pela Caixa Econômica Federal. Com muito sacrifício. E isso, muitas vezes, quem vai pagar é a mulher. Isso não é honra, meu querido. A honra é quando a mulher olhar para o seu esposo e diz, louvo a Deus que o meu esposo tirou da casa do meu pai. Aleluia. E me colocou na minha casa. Oh, aleluia. Ela olha para o marido e diz, este é um varão valoroso. Este é um homem de Deus. Este é filho de Abraão. Aleluia. Eita Deus! De quem você é filho? De Adão ou de Abraão? De quem você é filho, meu querido? De Adão ou de Abraão? É corajoso ou é covarde? Ah, mas como é que eu vou sobreviver? Não temas, diz o Senhor. Sai da casa do teu pai e eu te levarei a uma terra que eu te darei. E essa terra será tua. Eu engrandecerei o teu nome. Porque na casa do teu pai você não tem nome. Porque quando você fizer qualquer coisa, o teu pai vai dizer, cala a boca. Quem manda aqui sou eu. Vive da comida dos pais. Aí, meu querido, ele trabalha, mas nunca consegue a grande vitória. Porque Deus só vai te dar a tua terra quando você sair da casa de teus pais. Diga glória a Deus. Porque a promessa de Deus é sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e da casa do teu pai e eu te levarei a você a uma terra. Essa terra será tua, eu te darei. Você será honrado dentro da tua casa pelos teus filhos e pela tua esposa. Aleluia.
Porque o deixar é geográfico. Você tem que sair da tua região e ir para outra região. Meus pais moram lá em Recife. Olha onde eu estou. Nunca imaginei que viria parar na cidade ocidental, se era que eu sabia que existia cidade ocidental. Mas estou aqui com a minha cabana. E creio que se for aqui a terra que Deus tem para mim, meu querido, eu não vou comprar uma casinha não. Porque Deus sabe que eu saí da casa dos meus pais não foi para conquistar um pedacinho de chão não. Foi para conquistar uma possessão, uma terra, oh, glória a Deus, uma porção, algo grande. Porque o meu Deus é grande. Pelo menos eu tenho a minha fé, cada um tem sua fé. Mas eu tenho a minha. Porque eu conheço a minha mãe, ela é excelente. Mas como sogra, ela é muito excelente. Por causa disso, meu querido, eu não quero. Quando a minha mãe ela tenta me dar um presente, é porque eu conheço a minha mãe. Quando ela me dá um presente, ela não dá nem a minha esposa, ela me dá. Meu filho, é para você. Você dê para minha esposa. Eu digo, por que a senhora não dá para ela? Não, é para você. Eu não aceito. Porque aquilo que entrar na minha casa não é meu, é nosso. É meu e da minha esposa. Aleluia, glória a Deus. Ela tem direitos iguais dentro de casa. A palavra dela tem poder também dentro de casa. Então é uma coisa geográfica. Marido e esposa não podem morar na casa dos pais. Isto inclui morar nos fundos. É a mesma coisa. Morar com seus pais abre espaço para que eles deem palpite no casamento. Além da autoridade da casa estar sobre o dono da casa e não no marido. Por isso que Deus ele não quis que ninguém desse palpite na vida de Abraão. Até porque, com certeza, o seu pai Terá não queria que Abraão fosse. Vai você é para onde, meu filho? Que Deus é esse que você ouviu? Ele pelo menos tem rosto? Tem isso, tem aquilo? Não vai não, meu filho. Não é assim que acontece? Meu filho, para que você pagar aluguel? Você tem a casa do teu pai. Para que, meu querido, não temas. Enquanto Deus estiver te dando o dinheiro do aluguel, glorificado é o Senhor Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Se Ele te dá o dinheiro do aluguel e da água e da conta de luz, Ele é poderoso para abrir uma porta maior dentro de outra porta e você conseguir comprar a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Eu creio nisso, meu pastor. Eu creio nisso. Segunda coisa, o deixar é emocional. Ninguém consegue caminhar com uma nova família presa à antiga. Ninguém consegue. Sabe, qualquer coisa que vai fazer dentro de casa tem que pedir conselho aos pais. Sabe, mãe, eu vou comprar uma cortina, o que é que a senhora acha? Não pergunta nem o marido. Ela não senta para conversar, ou ele também. É o que acontece quando ele decide comprar um carro, é ele que decide, ele não conversa com a esposa. Se lembra, meu pastor, lá fora? Quando eu disse, eu não sei se o senhor ouviu, ou não sei se você estava presente, para eu vir para cá, pastor, venha e tal, no domingo. O senhor não estava não, o senhor tinha ido para o sepultamento. Né? Mas o pastor da congregação onde estaremos lá domingo, como é o nome dele? Pastor Paulo, ele disse, pastor, fique conosco. Eu disse, eu estou sentindo de Deus de ficar, mas só ficarei quando eu sentar em casa com a minha esposa, conversar com ela, porque se eu vier para cá, não quero vir sozinho não. Eu quero que ela venha comigo. Por isso que é importante a opinião da minha esposa. Ah, não, você precisa da sua... Preciso sim. Porque ela é carne da minha carne, é osso do meu osso, é sangue do meu sangue. Eu vou entrar no céu com ela, porque sem ela eu não entro. Eu quero entrar com a minha esposa, Jesus. Porque no momento que eu me dedicar para a minha esposa, ela vai fazer tudo por mim. Quando o marido ele dá o melhor de si para a sua esposa, ele tem tudo na mão. E a vida de um casal começa ao amanhecer. Toda vez que eu me amo com amanhã, pode perguntar em particular para minha esposa.
Amanhece, isso não é para a glória do homem não, é para a glória de Deus, tá, meu querido? A minha esposa está lá com o cabelo convertido. Você sabe qual é o cabelo convertido? É para o céu. Está lá com o cabelo em pé, lá daquele jeito, abençoado. Eu chego para ela. Ô, meu amor, como você está linda. Ela já começa a passar a mão na cabeça. Porque mulher é o seguinte, você falou que ela está bonita. A primeira coisa que ela ajeita não é nem a roupa, é o cabelo. Porque a Bíblia diz que a beleza da mulher está sobre os seus cabelos. Aleluia, glória a Deus. É por isso, meu querido. É por isso que a mulher zela tanto do cabelo. Porque é a coroa do homem, meu querido. Aleluia. E a Bíblia diz que é símbolo de autoridade. Está escrito, símbolo de autoridade. A mulher que tem os seus cabelos compridos. Bom, é bíblico. Mas eu chego para ela, meu amor, você está linda. Ai, para com isso. Mas você está linda, eu dou um cheirinho nela. Aí ela amanhece, sabe, com aquela disposição. Já chega para mim, já abraça. Passa o dia todinho me abraçando. Detalhe, não posso. Porque não convém. Mas a mulher precisa ser regada com o amor do seu esposo. Amém? Porque a fonte daquela rosa é o teu amor. Porque quando Deus vê o sofrimento da tua mulher, Ele já imagina que tipo de marido você é. Filho de Abraão, de Adão. E filho de Adão tem que ser expulso da terra de Deus. Não, sai daqui. Porque no meu jardim só mora corajosos. Diga glória a Deus. Só mora corajosos. Só mora homem que assume a sua responsabilidade. Terceira coisa para concluir. O deixar significa ser financeiramente independente. Ser financeiramente independente. Só para vocês terem uma ideia, meu querido, eu estava de aluguel, já falei isso até lá em casa, contando lá esse pequeno testemunho. Eu estava de aluguel, estava fazendo a obra do Senhor, pagando aluguel. Naquela época, R$50. Aluguel. Mas eu estava sendo tanto humilhado pelo dono. Olha, o problema é quando eu decido pagar aluguel para parente. E é pior do que aderente. É melhor um estranho, você ser bem recebido na casa do estranho do que na casa do céu da sua própria família. E eu pagando aluguel para ele, se eu atrasasse um dia, meu pastor, ele batia lá. Parente. Cadê? No aluguel, rapaz. Que crente é você? Olha a palavra dele. Que crente é você? Eu disse, você tem razão. Pois a partir de hoje, a lei me dá direito a 90 dias para desocupar o teu imóvel. Um mês eu já paguei adiantado, que quando eu paguei a entrada eu tenho direito a um mês. E 2 meses, a lei me dá direito a 2 meses para procurar o imóvel, porque despejar antes dos 3 meses, mandar o inquilino para fora antes dos 3 meses, sem ele ter para onde ir, se chama despejo. Isso não pode. Passou do prazo, você tem a lei que te ampara. Porque demonstra má intenção daquela pessoa que está lá na tua casa. Mas eu cheguei para aquele homem e disse, olha, após eu quero os 3 meses, porque daqui aos 3 meses o Senhor me dará a minha casa. Engoli aquela fé há 3 meses. A minha esposa olhou para mim, meu filho, não passa isso. 3 meses, Senhor. Eu irei para a minha casa, porque eu não suporto mais ser humilhado pelo homem. Primeiro mês passou e eu fazendo a obra como obreiro. Era o pastor pedindo, meu querido, o segredo é você ter intimidade com Deus. Porque Abraão, mesmo saindo da casa do seu pai, ele não deixava de fazer um altar para Deus. Aonde quer que ele parava era um altar. Aonde quer que ele parava era uma oferta. Aonde quer que ele ia, o Senhor era o seu Deus. O segredo, meu querido, se você tentar sair da sua casa, afoitando os teus adversários e usando o nome de Deus como escudo, meu querido, não vai prosperar. Porque somente os humildes herdarão a terra. Aleluia, glória a Deus, só os humildes. Passou o primeiro mês, nada. Ele disse, cadê? Falta mais 2 meses. A minha esposa já preocupada. Meu filho, e agora? Mas é o que eu digo para vocês. Quando o homem ele tem Deus e tem atitude, Deus abençoa. A Bíblia diz, se creres e não duvidares, já recebeste.
Eu não vou sair. Enquanto isso, eu já estava namorando uma casa que estava para vender, tá? Desejar o que é dos outros não pode. Mas se está para vender, eu posso. Amém? Porque ele me deu liberdade para sonhar com aquela casa. E eu passava pela casa, todo dia passava a mão nela quando eu ia para a igreja. Esta casa será minha. Quando eu voltava, esta casa será minha. Primeiro mês passou, segundo mês passou. Os parentes da minha esposa chegavam para mim, olha aí, ó, o homem com quem tu casaste. Olha aí, porque você casou com ele, bem feito, você vai morar na rua. Mas quando a esposa entende que o homem está voltado para Deus, ela confia. Eu chegava para ela na minha intimidade e dizia, minha filha, você confia em mim? Confio. Minha filha, você confia em mim? Confio. Porque daqui a 3 meses nós vamos para a nossa casa. Você confia em mim? Confio, meu marido. Oh, aleluia. E eu chegava para Deus, Senhor, eu confio em ti. O terceiro mês, o último dia, ainda me lembro que era uma sexta-feira, eu recebi uma ligação do pastor Edson para ministrar na igreja Assembleia de Deus, lá do Curado 4, em cima do morro. Eu fui a pé, 3 horas da tarde, um sol abençoado, porque no Nordeste não tem sombra. É sol e água fresca. E eu ali, ó, com o terno subindo ali às 3 horas da tarde, que tinha que ministrar lá. De repente, aquela casa que eu estava namorando, a esposa do dono. Pastor, vem cá. Ou, o último dia, 5 horas da tarde. O último dia do último mês, o milagre aconteceu. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, meu querido, esperei com paciência, mas crendo. Não adianta esperar, está demorando muito. Quem espera agoniado, meu querido, é Salomão, é o rei Saul. Apressadamente é rei Saul. Que não sabe esperar o tempo certo do Senhor e vai oferecendo as coisas precipitadamente. Mas quando eu subi lá, ela me chamou, Joselito, vem cá. Eu entrei na casa dela, o senhor quer uma água? Sei. Me ofereceu uma água, um suco, uma bolachinha. Amém. Porque a Bíblia diz, tudo que procede diante de vós para comer, com mais, sem nada perguntar, por questão de consciência, porque tudo que Deus fez foi bom e agradável. Por isso que quando eu chego na casa de quem for, eu não peço nada, mas me ofereceu, eis-me aqui. Pode botar na mesa que eu como. Não tem um problema. Sabe por quê? Porque se eu não receber, eu estou impedindo que aquela família seja abençoada. Porque quem dá, quem planta, se eu não receber, ela não estará dando. Se ela não me dá, ela também não vai receber, meu querido. É a lei de Deus, eu tenho que ser sábio. Não posso amaldiçoar meu irmão. Aí ele chegou, o marido dela chegou agora, chegou bem na hora. Ô meu querido, eu estou tão desgostoso daquela casa. Eu estou tão desgostoso daquela casa, meu pastor, que eu não passo mais naquela rua. Eu digo, eita Jesus. E eu lá amando aquela casa. Meu querido, quando você está ligado com Deus, meu querido, a tua vitória já é tua. Você só precisa chegar no momento certo. Porque está escrito lá em Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu me buscar e se humilhar e me implorar, são ouvidas as tuas orações. Desde o primeiro dia eu já estou agindo. Aleluia, glória a Deus. Mas Daniel não saiu do canto. O segredo é esse, meu querido, é confiar e esperar, ele não sair. Aí ele chegou, estou tão desgostoso que quero vender. O senhor quer comprar? Eu digo, por quanto? Eu quero que o senhor me dê somente o dinheiro que eu paguei para reformar, R$2.500. R$2.500 me dê aquele dinheiro. Rapaz, eu fiquei estarrecido com aquela vitória. Eu quero. Ele disse, o senhor tem uns 2.000? Tenho não. Obreiro na casa do Senhor, fazendo a obra, me dedicando. Tenho não. E o senhor tem quanto? Não tenho nada. No momento não tenho nada. Aí ele coçou a cabeça, eu digo, Senhor, está na tua mão. Ele disse o seguinte, até hoje, para quem duvidar, eu tenho uma documentação da casa que ele deu como doação. Mas vou chegar lá. Até hoje eu guardo, para os incrédulos. Porque o negócio era assim. Ele chegou e disse, o senhor paga quanto de aluguel? Só pago R$50.
Ele disse, então vou fazer o seguinte, eu estou tão desgostoso daquela casa, que eu quero te dar a chave, toma a chave aqui da casa, daquela casa, eu não quero mais aquela casa. Você me dá R$50 todo mês, quando completar 2.500, a gente vai no cartório e eu passo a documentação para você. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus! Meu querido, pense numa pregação inspirada. Porque quando eu entrei na igreja, eu entrei vencedor, aleluia. Ei, o último dia do mês, as últimas horas do dia, o Senhor me visitou. O justo viverá da fé, e se ele voltar para trás, o Espírito de Deus não se compraz com ele, não tem prazer, não se alegra, porque é covarde. Crente que decide, eu creio, e volta para trás é covarde, não confia em Deus, e os covardes não herdarão o reino de Deus. Covarde não foi feito para vencer, foi feito para viver da dependência dos outros. Mas o homem que é vitorioso, ele não recebe, ele tem para dar. Aleluia, eu tenho, aleluia, glória a Deus. É assim, meu querido. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. E tem homens que estão mendigando. Não aceito. O que vier de Deus eu aceito. Se ele decidir que eu passo um mês de jejum e a minha família, a gente passamos. Mas ele tira a fome. Porque Deus ele é fiel. Jesus só sentiu fome e sede depois de 40 dias. Sentiu fome e sede. Está escrito. Depois de 40 dias e 40 noites, teve fome e teve sede. Se ele sentiu, com certeza sentiu, mas não era tanto. Porque quando o homem está no espírito, meu querido, a carne é eliminada. Eu creio nisso. Porque ninguém subsiste 40 dias e 40 noites. Não subsiste se não pegar uma desnutrição, se não pegar se a pessoa não atrofiar pela carência da água do corpo, a desnutrição, a pessoa pega tudo, humanamente falando. Mas quando está na presença de Deus, o homem chega desce corado do monte, que nem Moisés. Quando eu cheguei em casa, o homem bateu lá, olha. A minha esposa já estava arrumando a mala, olha que pobrezinho da bichinha. Mas quando a esposa crê que o marido é um homem de Deus, o milagre acontece. A pergunta é, a sua esposa acredita que você é homem de Deus? Você pode ser um bom pregador, um ótimo cantor. E como marido? O que é que tu és? Ela não saiu da casa dos seus pais para pedir esmola aos teus. Ela saiu da casa do teu pai para ser abençoado contigo. Aleluia, glória. Agora, se o teu pai sentir no coração de te abençoar, receba. Quer comigo assim. Eu não pedi, mas os meus pais, meu filho, eu vim aqui porque eu senti no coração de trazer uma vitória. Amém, aleluia, eu recebo. Porque eu quero de Deus, eu não dispenso nada. Aí eu desci lá de casa, inspirado, alegre, cantando o hino da vitória. Quando eu cheguei em casa, vi a mulher, vi toda a família dela consolando a minha esposa. Olha que situação, os parentes consolando. Minha filha, deixa esse marido, vamos lá para casa, minha filha. Deixa esse homem, amanhã tu vai ser despejada, deixa esse homem. Quando eu cheguei em casa, meu querido, eu saí para eles envergonhado, mas quando eu cheguei com a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Quando eu cheguei em casa, eu disse para ele, ei, vocês não disseram que Deus não vai mandar uma casa do céu? Pois vocês são mentirosos, porque a casa veio do céu. Ele mandou a chave, mas aquela casa ali bonita, com grade cerâmica, 3 quartos, varanda na frente e atrás, com garagem, é minha. Aí eu gritei, é minha. Aí, meu irmão, até o fraco vira leão uma hora dessa. Ô, glória. É gostoso demais. Quando você passa por cima dos teus acusadores. Agora isso com humildade. Eles pararam assim. Eu disse para minha esposa. Foi aí que até hoje ela não deixa de acreditar em mim. Eu não disse para você que você deveria confiar em mim.
Mas louvado seja Deus na tua vida, minha esposa, porque você foi fiel a mim um pouco. Você cumpriu a palavra que estava no altar. Eu estarei contigo na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza. Você foi fiel a mim. A gente tiramos as nossas coisas e levamos com muita alegria lá para nossa casa. Todo mundo pararam assim e disseram, como é que pode? Só que tem um porém. Eu só paguei 3 meses. Porque quando Deus quer provar um cristão, meu querido, até na vitória Deus prova. Para não deixar você muito afoito, ele vai lá e diz, espera aí, esse camarada tá muito afoitinho, deixa eu provar ele. Eu tinha que pagar 50 por mês, eu só paguei 3 meses. Paguei quanto? Para 2.500, hein? A casa naquela época no valor de 6 mil reais, só ia pagar 2.500. Só paguei 150. O negócio acochou tanto que nem o caldo tinha. A minha esposa, passei 3 meses sem pagar o homem. Aí eu entrei num propósito com Deus. Senhor, aquele que começou a boa obra é fiel de terminar. Aleluia, glória a Deus. É fiel de terminar, já estou concluindo. Eu cheguei para minha esposa e disse, vamos fazer um propósito com Deus. Vamos orar pelo dono da casa. Porque se Deus abençoar ele, vai nos abençoar também. A gente começamos a orar, a jejuar pela vida do proprietário. 3 meses depois, o homem bate em casa. Eu estava fazendo a obra no altar. O homem chega em casa e conversa com a minha esposa. Quando eu chego em casa, a minha esposa, sabe quem tiveram aqui? Os proprietários. Meu coração, só não desceu por causa das vezes que estão segurando. Mas eu disse, meu Deus. Sentei gelado, tremendo, preocupado. Meus inimigos, o que é que eles vão falar de mim, Senhor? Que Deus é esse que tirou da terra do Egito e deixou morrer no deserto? Aleluia. Ela disse, calma, meu esposo. Eles conversaram comigo e disseram o seguinte, minha filha, avise ao pastor que nesses 3 meses já vieram 4 pessoas oferecendo o dobro da casa com dinheiro na mão. Mas eu disse para minha esposa, eu não vou voltar atrás. Nós vamos orar. Olha o que é que eles dizem. Nós vamos orar. Se Deus me abençoar com um apartamento, eu darei aquela casa para o pastor. Eita, Deus eterno. Eu fico todo arrepiado com isso. Enquanto eu estava orando para Deus abençoar ele, ele fez o propósito lá. Meu irmão, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, meu querido. Eu creio nisso. E ele disse, olha minha filha, nós estamos aqui porque Deus nos abençoou com um apartamento. E aí eu e a minha esposa acabamos de vir do cartório para passar a casa como doação para o pastor e para você. Está aqui o papel que a casa agora é de vocês. Vocês não precisam pagar mais nenhum centavo. Glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Você é filho de Abraão ou de Adão? Decida e tome uma decisão, ainda há tempo. Só para recomendação, eu quero dar uma recomendação para os casais. Passe um tempo com a sua esposa junto. Separe um dinheiro, invista na sua esposa, porque dinheiro para investir dinheiro gasto com a esposa não é prejuízo, é investimento. Sabe, é um investimento. Que investimento maravilhoso. Oh, meu Deus do céu, vale a pena. Eu recomendo para vocês que assistam. Eu vou passar um filme aqui para vocês procurarem e assistirem com a sua esposa. Fala muito bem sobre a intromissão da família no casamento. O nome do filme é Ponto de Decisão. Assiste esse filme, Ponto de Decisão, da Sony Film. Este filme mostra bem as consequências da intromissão da sogra no casamento. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Os homens, eu os amo em Cristo Jesus. Não espere lá fora para me pegar, em nome de Jesus. Eu amo vocês, quero o bem de vocês e que vocês orem por mim e eu estarei orando para vocês. Obrigado a Deus pela rica oportunidade.